No programa de hoje a gente vai falar com o deputado estadual Mário Mota, ele que já foi jornalista e repórter da RBS TV, NSC TV e hoje está aqui em Joinville e a gente vai descobrir por que ele está aqui. Já já a gente volta e o programa Chuville Notícias, Café com Chuville, está começando. Café com Chuville. Olá, meus amigos, eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias, um veículo que você já conhece há quase 3 anos no ar, levando a você informações e notícias que costumam não sair por aí. Lembrando e fazendo um convite para você, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, compartilhe as notícias para você receber certinho aí direto no seu WhatsApp, no seu aparelho, na sua televisão, onde você quiser, o bate-papo que a gente costuma ter por aqui. Hoje, aqui na sede da AGDEV, Associação Joinvilense para Deficientes Visuais, a gente está aqui conversando com o deputado estadual Mário Mota, do PSD. Ele está aqui em Joinville, visitando a AGDEV e batendo papo aqui no Chuville Notícias. Seja bem-vindo, Mário. Leandro, meus amigos do Chuville, um portal que eu também acompanho já há algum tempo, e eu gostei do que disse o Leandro. Você acompanha aqui o que normalmente não vai encontrar na chamada mídia tradicional, ou muitas vezes vai encontrar com mais profundidade aqui pela própria liberdade que a estrutura do Chuville tem para poder ofertar a você. O compromisso, e eu posso dizer isso com tranquilidade, porque transitei durante mais de 50 anos na mídia tradicional, o compromisso de um portal independente como é o Chuville, dá a ele essa condição. Então, continue cobrando dele essa lisura, essa ética e esse trabalho bem feito em prol do bom jornalismo, que é o que todos nós precisamos. É o que a sociedade aspira cada vez mais em nosso país. Depois de uma chamada dessa de respeito, né, Mário? Aí a gente começa a nossa conversa, né? Maravilha. Meu querido, seja bem-vindo a Joinville. Você está aqui na AGDEV. Você está discutindo aqui também as emendas parlamentares, né? Você instituiu dentro do seu mandato, aliás, o primeiro mandato, né? Algo muito interessante, né? Sem cunho político, mas, enfim, técnico. Essas emendas parlamentares, como é que elas estão funcionando? Tem um prazo, inclusive, que já está correndo aí, né? De inscrição. Então, eu quando falo de emendas parlamentares, eu peço sempre licença para voltar ao 2016, 2015, mais ou menos, quando nós tivemos a história do mensalão, nacionalmente falando, que os deputados federais, senadores, ficaram sem dinheiro na mão a partir daquele momento. E alguém teve a brilhante ideia de criar um mecanismo que eles denominaram emendas parlamentares. O que é isso que a gente ouve falar diariamente em todos os canais de comunicação? Por que se chama emenda parlamentar? Então vamos lá. Eles entenderam que precisavam pegar um pedacinho do orçamento nacional, que é trilhões, se não mais que isso, e dividir entre os deputados federais e senadores da República para que cada um deles tivesse, durante um ano de mandato, dinheiro na mão, legalmente, entre aspas, não deixa de ser legal, porque foi aprovado por uma emenda à Constituição, com praticamente votação unânime. É por isso que eu digo que as emendas parlamentares foram criadas pelos principais interessados na sua criação e na sua aprovação, os próprios deputados e senadores. 2% do orçamento do ano seguinte do país, começou assim, esses 2% são divididos entre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República. Isso, 2% do orçamento vem para as mãos dos deputados e senadores, para que eles distribuam da forma que bem entenderem. A vontade do deputado ou do senador é quem define quanto e qual é o percentual que vai para um estado, para um município, para uma ONG, normalmente ligada à sua base eleitoral. Muito bem, vamos lá. Por que aprovaram por emenda a Constituição, para começo de conversa? Porque se tivesse sido uma lei ordinária, ela teria que ter ido para as mãos, na época da presidente Dilma, para que ela sancionasse ou vetasse. O que é que você acha que ela faria? Evidentemente, vetaria, porque é dinheiro do orçamento que saía das mãos do Executivo. Não foi para ela porque foi aprovada uma emenda à Constituição, e quando a emenda à Constituição, quem promulga é a mesa diretora do Congresso, ponto final.
A presidente não tem o que fazer, ela é obrigada a acolher e cumprir. E ainda por cima, acabaram aprovando como impositivas. Por que se chamam emendas? 2% do orçamento da União vem para as mãos dos deputados federais e senadores, cada deputado pega o seu valor global, hoje em torno de 40 milhões por ano de mandato para os deputados e o dobro para os senadores, 8 anos de mandato, 85, 90 milhões de reais para distribuir anualmente. E eles têm que dividir essa fatia anualmente, destinando esse valor para quem eles entenderem nos seus estados, principalmente. Vamos lá. Cada destino equivale a um novo artigo que vai ser incluído na LOA, Lei Orçamentária Anual, do ano seguinte, para ser aprovada pela plenária do Congresso Nacional. Como é um artigo numa lei que já existe, que vem do Executivo, o Executivo define, recorta o orçamento e manda para aprovação. Os deputados encaixam suas emendas, por isso é que se chamam emendas parlamentares, porque serão emendas na Lei Orçamentária Anual do ano seguinte, LOA. E isso é aprovado, a presidente, no caso hoje, o presidente não pode se negar a pagar, ele tem que pagar, porque são impositivas, é imposto ao presidente, e isso se espalhou pelas assembleias legislativas de todo o país. Em Santa Catarina, começou com 1% do orçamento do ano seguinte, dividido entre os 40 deputados. E um quarentésimo de 1% equivalia, até no primeiro ano do meu mandato, equivalia a 12 milhões e meio, aproximadamente. E no seu mandato você batizou de emendas participativas, né? Bom, eu fui um crítico na TV, no Jornal do Almoço, na Rádio CBN, onde eu também atuei em Florianópolis por 26 anos. Eu fui um crítico às emendas parlamentares quando da sua criação. Por quê? Porque quem tem que executar o orçamento é o executivo, olha o nome. Quem é o executivo? É o presidente, é o governador, é o prefeito do município, se for o caso. No entanto, quem é eleito para o legislativo pega um pedaço do orçamento com as próprias mãos e ele sai por aí executando esse pedaço. E quem lhe deu essa competência? Ele mesmo. Os próprios deputados criaram essa emenda. Então, é questionável do ponto de vista ético, para começo de conversa. Por mais lisura que tenha um deputado ou um senador, um deputado estadual ou um vereador ou um dos municípios onde já existe emenda, é questionável se ele teria essa competência, ou se... Como é que ele vai fiscalizar a aplicação do resto do orçamento pelo governador se um pedacinho do orçamento é aplicado pelos próprios deputados? É difícil se você tiver que apontar o dedo para uma falha na aplicação. Bom, entendi que eu não deveria pegar esse dinheiro. Tomei posse e disse, não vou pegar esse dinheiro, vou devolver esse dinheiro. Mas aí eu fiquei pensando, devolvo os 12 milhões e meio, ele vai ser diluído entre os outros 39, vão me chamar de maluco. Pô, como é que você dispensa 12 milhões e meio, 4 anos, distribuindo durante todo esse período? Se você se candidatar lá novamente, você teve 4 anos para fazer uso do dinheiro do orçamento, e por mais que você diga que não está fazendo campanha política antecipada, eu me pergunto, você acha justo concorrer com alguém que durante 4 anos tinha 12 milhões e meio de orçamento, agora 20 milhões aproximadamente, porque aumentou esse percentual para 1,55? Eu nunca achei justo. Mas daí não vou devolver, não. Eu vou distribuir de uma forma transparente e vou sair por aí explicando para as pessoas o que são essas tais emendas parlamentares. Está certo que eu continuo maluco, o único deputado estadual de todas as assembleias do Brasil que distribui o seu recurso com editais. Foi a alternativa que nós encontramos. Abrimos um edital, dividimos o Estado em 6 regiões, levantamos o IDH de cada uma delas, colocamos a região mais pobre recebendo o maior percentual desses 12 milhões e meio, a mais rica, o menor percentual, e abrimos editais por região, recebendo projetos de prefeituras, de instituições ligadas ao governo do Estado. Olha o absurdo, o secretário da Saúde pode pedir uma emenda para um deputado.
Inversão de valores. Inversão de valores. Ou ONGs, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, com 2 anos de funcionamento, dentro da legalidade, tudo certinho, contas certas, SEBAS, inscrições, também podem apresentar projetos de no mínimo R$100 mil. É a menor emenda impositiva e nós transformamos o nome para emendas participativas porque não sou eu quem define para quem eu vou dar o dinheiro. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do orçamento, o dinheiro é seu, é nosso. Aliás, não existe dinheiro público, eu tenho sempre dito isso. O governador também usa essa frase, mas eu comecei lá atrás. Dinheiro público não existe. O que existe é dinheiro dos pagadores de impostos, que somos todos nós. E aí abrimos no primeiro ano o edital por região nas áreas da educação, cultura, saúde, segurança pública, infraestrutura e assistência social. Projetos específicos, recebemos no primeiro ano 390 projetos do estado inteiro, no segundo edital recebemos 480 e no terceiro edital, que divulgamos recentemente o resultado, 1.305 projetos. Uma crescente. E estamos com o 4º edital aberto. Até o dia 31 de março. Até 31 de março. Eu te agradeço muito permitir que eu explique. Eu sei que demora um pouco, mas é fundamental que as pessoas compreendam por que eu não distribuo simplesmente, não, dá 100 para ele, dá 200 para o outro. Onde é que eu tive menos voto? Ah, foi lá, então dá 200. Ganha, né? Quer dizer, mesmo que não seja uma barganha, que o deputado, e eu acredito que a maior parte dos deputados faça isso com lisura, com ética, com responsabilidade. Mas é legal. Ficando conhecido dessa forma. Mas é difícil você dizer que não há uma, como é que eu vou te dizer, uma expectativa de retorno. Poxa vida, 200 mil nós demos para a sua entidade, hein? Não vai esquecer de mim, não precisa falar nada. Sabe, o brasileiro é grato. E como é que ele devolve um auxílio direto desse? Eu tenho entregue, aliás, uma das minhas vindas aqui, respondendo a sua segunda pergunta, a Joinville, é visitar instituições que foram contempladas, não, que conquistaram emendas, porque quem conquista é quem apresenta o projeto, ou orientar outras instituições que ainda não enviaram nenhum projeto, e é o caso da Associação dos Deficientes Visuais, nós viemos orientá-los de como participar desse 4º edital, apresentando todos os projetos que eles têm e concorrendo. A avaliação é feita por uma equipe técnica e nós esperamos que no dia 4 de abril, que é quando vamos divulgar, nós tenhamos alguma emenda contemplada ou conquistada pela Agidev. Maravilha. Eu estou conversando com o deputado Mário Mota, que hoje está aqui em Joinville. Deputado, é o seu primeiro mandato, como a gente falou no começo do programa. Como o senhor avalia, né, esse término do seu primeiro mandato, aí tem até o final do ano, mas é a sua primeira experiência no setor eletivo público, né? Exato. Como você avalia essa sua experiência, já que você veio da área de comunicação? Bom, as pessoas me perguntam, você se decepcionou muito com a política depois de ter ingressado? Eu disse, não me decepcionei. Eu já havia me decepcionado ao longo dos 40 anos de jornalismo, muitas vezes. Eu confirmei determinadas decepções. Eu fiz o possível para não me decepcionar ou para tentar modificar essas decepções. Em alguns casos, até o caso mesmo do edital para distribuição de emendas, me parece ser uma alternativa válida. Eu montei meu gabinete por um processo seletivo, técnico. Eu recebi 1.155 currículos lá quando tomei posse para montar um gabinete. Montei um gabinete que tem um corpo jurídico muito jovem, mas muito aguerrido, que quer fazer o melhor pela sociedade, um grupo que é uma espécie de observatório social do gabinete, que é um grupo de fiscalização. Importante, né? Porque o político eletivo, ele precisa fiscalizar o Poder Executivo. Então, e nós estamos fiscalizando os últimos 5 anos do governo estadual, independente de não ser ele completo. Não é partidário também. Não, completamente apartidário. Se nós tivermos que fazer alguma denúncia que envolva, de alguma forma, companheiros, eles que nos perdoem. É o famoso rabo preso, não existe? Da minha parte, não existe, e eu posso dizer com tranquilidade o seguinte, eu fiz 56.363 votos em 276 dos 295 municípios do estado, e eu não tive
um único voto trocado por nada a não ser pelos meus princípios e valores. Nenhum voto. Eu não tive um cabo eleitoral contratado. Eu sou fruto de uma campanha feita muito franciscanamente pela internet, principalmente, com vários amigos que eu fiz ao longo desse período todo pelo Estado, que confiam, que confiavam e que espero continuem confiando no nosso trabalho e que nos ajudaram, avisando as pessoas, olha, o Mário saiu do ar do Jornal do Almoço e tal, porque ele é candidato a deputado estadual. E é da mesma forma. Um fio da barriga que você evidente, Leandro. Será que o voo de galinha será que é um voo de águia? Eu não tinha a menor ideia, nem se seria um voo, te confesso. Muita gente, você vai ser o mais votado. Gente, não, pelo amor de Deus, é outra coisa. Mas você é muito conhecido. Não, o Mário o Mário Mota, do Jornal do Almoço, esse sim, é muito conhecido. Mas o candidato, primeiro, justificar para as pessoas que eu havia me afastado do jornalismo para ser candidato a deputado estadual, era a coisa mais difícil. Como é que eu justificava? Você está maluco, Mário. Uma carreira consolidada, agora você vai ser, como você falou, vai ser um voo de água ou de galinha? Hoje eu encontro pessoas que dizem, Mário, que bom te encontrar. Não perca um programa teu, Mário. Hoje, que sacanagem, deputado. Então, não, mas aí é que tá. Eu no começo ficava assim, poxa vida, é possível que ele não assista mesmo. Depois eu comecei a prestar atenção, Leandro. Você trabalhou em rádio antes de montar o show? Talvez TV, alguma coisa? Teve experiência, então? Então, você é uma das poucas pessoas que certamente entende de início o que eu vou dizer. Você não saiu do ar, você saiu da rádio e veio para a internet, para o streaming, e as pessoas que te acompanhavam no radinho ou na televisão continuam te acompanhando aqui. E até mesmo assessoria, você citou agora. Exatamente. Nós tínhamos o programa Café com Choville na 89 FM, desde janeiro desse ano não temos mais, alguns assessores de imprensa daqui ainda mandam sugestão para o programa. Para o programa, FM, exatamente. Associando a rádio. Não, e essa passagem, quem conseguiu fazer essa transição para o streaming, para o Instagram, por exemplo, eu tenho por dia 3 conteúdos, às vezes, publicados no Instagram. Eu tenho hoje um grupo de uma assessoria de comunicação que tem, modestamente falando, uma competência que se assemelha a uma iniciativa privada, uma boa equipe de comunicação de rádio e TV da chamada mídia, grande mídia. Eu tenho editores que trabalharam comigo no Jornal do Almoço e que foram fazer o processo seletivo e estão comigo hoje no gabinete. Então, eu não entendo por que as pessoas dizem isso, porque elas continuam me assistindo no streaming. Só que de outra forma. De outra forma. Só que para elas, nós somos do meio, sabemos a diferença. Quem está te acompanhando na TV, vira no sofá, pega o celular e te vê ali, continua, não perca um programa teu. Muito obrigado, continue me assistindo. Deputado, esse ano é ano de eleições, o senhor está na concorrência, vamos dizer assim, para a sua reeleição. Como é que está esse movimento político aí? Recentemente o senhor defendeu Esperidião Amin, o ex-governador Esperidião Amin, para senador, né? Como é que o senhor enxerga, por exemplo, a vinda de Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado, sendo ele não do município, né, com o município eleitoral em Santa Catarina? Como é que o senhor enxerga essa jogada? Eu te confesso, Leandro, eu não tenho feito nenhum comentário pessoal aprovando ou negando essa possibilidade ao candidato Carlos Bolsonaro. Primeiro, porque é uma questão, para mim, absolutamente partidária. O PL tem que se posicionar. Fora dele, eu posso dar minha opinião pessoal, mas como político não é do meu partido. Entendo que o PL tenha bons candidatos, e incluo o senador Esperidião Amin, não que eu tivesse feito propaganda para ele, mas eu disse do meu respeito pelo senador, não só agora, mas durante a sua vida, em que eu acompanhei como jornalista durante todo o tempo, como prefeito, como governador e como candidato a presidente da República, pouca gente se lembra disso. Então, o que eu disse foi que hoje nós temos um grande senador da República, independente de Dona Ivete Apple, independente do senador Seif, mas o senador Esperidião Amin, hoje, para mim, é, sem dúvida, um dos mais importantes senadores da República. Então, é uma questão mais de opinião pessoal pela competência que eu vejo nele.
Mas, em relação ao que vem a ser definido pelo PL, eu digo, eu respeito profundamente, eu acompanho e repito, eu acho que o PL tem bons quadros, provavelmente. Se fosse no PSD, vamos lá, uma situação como essa, particularmente eu deveria ser contrário, justamente por uma coerência. Maravilha. Conversei aqui com o deputado estadual Mário Mota. Muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Chuville. Eu que agradeço. Aliás, o cafezinho não aparece aqui, mas estava uma delícia aqui, viu? Volte sempre ao nosso programa, volte sempre a Joinville. Boa sorte aí nessa sua eleição. Muito obrigado. Reforço o convite. Se você tem uma ONG, uma organização não governamental, com 2 anos de CNPJ, tudo direitinho, contas certas, prestação de contas direitinho do que recebeu, se já recebeu alguma verba pública antes, se você tem um projeto de no mínimo R$100 mil, não importa, educação, saúde, infraestrutura, cultura, segurança pública, infraestrutura e assistência social, não deixe de entrar no nosso portal, portalmariomota.com, portal Mário Mota, Mota com 2 T's.com, portalmariomota.com, edital, e você tem todas as explicações de como escrever quantos projetos você quiser. Prefeituras da região, principalmente as menores, não deixem de apresentar projetos. Eu agradeço imensamente a oportunidade e, como terminava o Jornal do Almoço, vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer uma boa madrugada, uma boa noite, um bom amanhecer. Eu não sei a que horas as pessoas estarão nos assistindo, mas muito, muito obrigado pelo carinho de vocês e por esse espaço importantíssimo. E tem um carinho muito especial por Mário Mota. Eu sou jornalista, cresci vendo você desde que você era pequenininho, e já querendo ser jornalista. Para mim é uma honra estar aqui entrevistando o senhor. Muito obrigado. Essa profissão é assim mesmo, né? Muito obrigado. Novamente desejo sorte aí na sua empreitada eleitoral. Esse site que o Mário acabou de falar vai estar com o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Um abraço para você, obrigado pela tua audiência, curta, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, @Chuville Notícias, e receba as notícias direto no seu telefone, o link também vai estar na descrição. Até o próximo Café com Chuville, um abraço, tchau, tchau!